Cavani, sonho ou delírio? Cada um com a sua opinião, cada um com a sua ideia, cada um com a sua informação a respeito do caso Cavani. Meu Deus do céu, tanta gente falando a respeito disso, tanta gente comentando, WhatsApp bombando, informação, notícia, cada um tem uma história, jogadores que já passaram pelo São Paulo colocando vídeo, enfim, a torcida do São Paulo empolvorosa para tentar de alguma maneira descobrir se isso daí é um sonho ou se isso daí é um delírio. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, para poder falar com os amigos tricolores as coisas do nosso amado, do nosso querido São Paulo Futebol Clube, raizeiros de todo o Brasil, são paulinos de todo o planeta, satisfação gigante poder falar com vocês. Claro, os tempos continuam difíceis, né? Pessoal, na sua grande maioria, confinado, preso em casa por força do coronavírus, né? Mas de alguma maneira tentando, claro, tocar a vida, viver, tentando trabalhar, tentando fazer de alguma maneira ter, né, o menor impacto possível disso tudo que nós estamos passando. Claro, e o futebol nessa hora também, como eu sempre digo, serve de alento, né? Serve para dar um pouquinho de alegria pra gente, para dar um pouquinho de esperança, pra gente esquecer um pouquinho dos problemas. Eis a função também do futebol, tá certo? Portanto, Cavani, sonho ou delírio? Meu Deus do céu, a gente que escutava tanto do Caleri antes, né? Agora passou a escutar do Cavani. É normal, gente, que a gente fique empolvorosa a toda nova possibilidade de contratação. Eu trago isso já de longa data, né? Parece que foi ontem que eu me lembro do São Paulo, né, no final dos anos 70, indo atrás do Dr. Sócrates, que era o grande sonho do São Paulo, né? O Sócrates já era um talento no futebol naquela época, um cara extremamente inteligente e acreditava-se que ele cabia certinho no São Paulo Futebol Clube. Pois bem, tem toda aquela história, né? Que o outro time lá acabou passando a perna na gente, foi lá de madrugada, ofereceu para o Magrão um outro salário, um outro tipo de contrato. E quando o São Paulo estava indo para lá para acertar com o Dr. Sócrates, o Dr. Sócrates já estava vindo para São Paulo para se apresentar lá no outro time. Nós perdemos, e eu me lembro na época que foi uma frustração muito grande, porque o Magrão já era um excelente jogador, mas quis o tempo depois que o irmão dele viesse para o São Paulo para ganhar absolutamente tudo o que ganhou o nosso querido Raí. Mas enfim, o São Paulo, para compensar a perda do Sócrates, trouxe o Renato. O Renato que está aqui na foto, nesse time maravilhoso. Isso aqui é um pôster da Lecoq Sportif, né, que eu tenho guardado desde os tempos da Lecoq. A Lecoq soltou esse pôster aqui e eu consegui um pôster aqui para guardar, guardado até hoje. Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Almir e Marinho Chagas. Grande Marinho Chagas, né? Professor Hélio, massagista. O nosso querido Paulo César Capeta, o Renato, que eu falei agora há pouco, o Serginho Chulapa, o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, Everton, quem não lembra do Everton, aqueles 2 gols na virada contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro de 81, e o Mário Sérgio Pontes Paiva, o finado Mário Sérgio Vesgo, grande, um dos maiores jogadores da história desse futebol. Pois bem, falava de Renato, aí o São Paulo fez o quê? Perdeu o Magrão e foi buscar o Renato, que o pessoal chamava de pé murcho. Meu Deus do céu, imagina hoje os atacantes que a gente tem. O Renato voando no Guarani, o Renato veio para o São Paulo e jogou muita bola também no São Paulo, né? Então, claro, gera expectativa toda a contratação, como gerou um dia a chegada de Careca no Morumbi, meu Deus do céu, a chegada do Oscar, grande Oscar, o São Paulo queria ter o Oscar, um zagueiro, né, de renome mundial já na época, como um dia chegou o Pita, né, grandes jogadores, eu vou ficar falando até amanhã aqui dos grandes jogadores, o Falcão, que vem naquele time do Cilinho de 85, grandes jogadores, né, geram automaticamente essa ansiedade, esse alvoroço, essa alegria, claro, em toda a torcida e contamina. Isso daí vai passando de um para o outro e contamina dessa maneira. Pois bem, o que pode ser de verdade, o que pode não ser de verdade nessa possível vinda do Edinson Cavani? Hoje soltaram um meme, cara, a gente deu muita risada no grupo lá do São Paulo Raiz, do WhatsApp, colocaram lá uma foto Cavani com a camisa do São Paulo, bem-vindo e tal. Aí escreveram Edilson Cavani. Pô, mas quase perfeito, né? A mensagem da chegada do Cavani não fosse
a pessoa que fez errar uma letra do nome do Cavani. O que pode ser possível nisso e o que pode não ser possível nisso? Pois bem, primeira coisa, é muito difícil você falar com a razão, né, no futebol. O coração, amigo. Quem manda é o coração no futebol. É a emoção do futebol que comanda. Então é difícil você tentar fazer uma análise, uma composição, né? Hoje falaram assim para mim, poxa, Rony, você fala que é muito difícil o Cavani vir, mas você também falava que era difícil o Dani Alves vir e o Dani Alves veio. É verdade. Tem razão nisso daí do que vocês estão falando. Agora é de se entender que a gente já tem um jogador no elenco de renome mundial que ganha muito dinheiro e a gente tem dificuldade, inclusive, para pagar esse jogador, né? Dizem que ia ter o patrocinador, que ia ter um monte de coisa que ia bancar o salário e até agora a gente não viu isso. E a gente sabe da dificuldade do São Paulo. Mas não está aqui para pôr água no chope de ninguém, não. A gente está aqui para melar negócio, muito pelo contrário. Eu acho que seria muito legal ter o Cavani vestindo, né, a camisa 9 do São Paulo Futebol Clube, sendo o centroavante do São Paulo. São Paulo que se viu frustrado há alguns anos, quando o Forlan, o Diego Forlan, né, filho de Pablo Justo Forlan, que vestiu a camisa 2 do São Paulo, dizem que era o grande sonho do Forlan ver o filho jogar pelo São Paulo Futebol Clube, e o São Paulo viu frustrada na época a vinda do Forlan, que acabou indo para o Internacional e acabou também não dando muito certo. Né? Foi para o Internacional porque o salário do Internacional era muito mais alto do que oferecia o São Paulo aqui, e isso obviamente tem um peso. Pois bem, o que a gente pode compor de verdadeiro nessa história toda? Pois bem, Rony, mas como é que o São Paulo vai trazer o Cavani se o São Paulo não tem dinheiro? É uma pergunta, né? Uma pergunta que a razão faz. O coração não faz essa pergunta, mas a razão faz essa pergunta e é verdade. Há de se entender o seguinte, se o São Paulo tem alinhavado, se o São Paulo tem pronto, basicamente, a venda do Igor Gomes para a Europa, num valor bastante especial, há de se entender que grande parte desse dinheiro possa ser usado no pagamento das dívidas do São Paulo, inclusive com os jogadores, e uma parte também pode ser reinvestido no próprio elenco, né? Isso daria ao São Paulo uma dinâmica diferente, melhoraria o elenco, colocaria o São Paulo muito mais perto daqueles times que hoje estão na ponta, né? Que estão um pouco à frente do São Paulo, por força da grana que tem os elencos que formaram. Então, assim, tem todo um aspecto que envolve. Então, há de se entender uma possibilidade baseado na possível venda do Igor Gomes. Porque aí, aquele tópico não tem dinheiro, acabava, né, sendo desmontado. Por quê? Porque aí eu teria dinheiro por força da venda do Igor Gomes. Sem grana, gente, é muito complicado. Como é que eu vou entrar num barco desse para pagar um salário que o Cavani possivelmente vai querer, né? E você fala o seguinte, cara, como é que eu faço se eu já pago pro Dani Alves isso? Ou melhor, tô tendo dificuldade de pagar pro Dani Alves. Há de se entender também que o Cavani, a gente tá vivendo esse momento aí do coronavírus, né? Então, assim, muita coisa pode mudar na cabeça das pessoas ou do jogador. Né? Então o Cavani é um cara que está na Europa há muito tempo, foi ídolo no Napoli, ídolo no Paris Saint-Germain. Então, de repente, o cara fala, eu passei por todo esse sufoco, fiquei longe da minha família, meus pais lá no Uruguai, né? Meus parentes, meus amigos no Uruguai, cara, eu vou voltar lá para América do Sul, né? Já ganhei o dinheiro que eu tinha que ganhar, claro, eu vou querer um bom salário, porque ainda eu tenho bola, ainda eu faço gol. Então, tudo aquilo, se ele puder ajustar um bom salário, com um bom contrato e a proximidade dos familiares, talvez o cara pense nisso também, né? Pode ser. É claro que já estão falando, inclusive, que o Atlético de Madrid tem interesse nele, o Napoli teria interesse em repatriá-lo, né? Depois de um tempo que ele viveu, que ele já jogou lá na equipe italiana. Então, assim, opção é o que não falta para o Cavani. Não vamos entender que assim, o São Paulo é a única opção que ele tem. Muito pelo contrário, ele tem uma série de opções, como o Dani Alves também tinha, né? Inclusive aqui dentro do Brasil também dizem que existem algumas equipes interessadas nele. Há de se entender também um outro aspecto. A eleição no final do ano no São Paulo Futebol Clube, né? Então, assim, o que a situação hoje gostaria demais de apresentar? Até para a torcida servir com esse exercício de pressão também, né? Sobre os adversários daquele cara que traz o Cavani, que o nome do Leco, todo mundo sabe como é que tá. Tá complicado o nome dele dentro do São Paulo. Ninguém pode nem ouvir falar no nome dele. Porém, trazendo um cara desse tamanho, não é?
o time de repente incorporando nessa volta aí do Corona, que a gente não sabe ainda quando será, as coisas podem mudar um pouco com relação à visão. Por quê? Porque é natural, o torcedor é assim, nós somos assim, a nossa memória acaba curta, né? Se a gente começa a ter alegria, eu esqueço das tristezas que eu passei há um tempo atrás. Esse é o funcionamento. Se o São Paulo levanta 2 taças, muita gente vai esquecer o que aconteceu um tempo atrás. Esse é o funcionamento. Então pode ser uma aposta muito grande da situação numa grande contratação com o nome que tem o Cavani, né? Com o tamanho que tem o Cavani, com a questão do uruguaio, mais uma vez, uruguaio que dá certo vestindo a camisa do São Paulo, né? Pablo Forlan, Dom Dario Pereira, Pedro Virgílio Rocha, Diego Lugano, meu Deus do céu, tanta gente boa aí, tanta gente legal e que veio ser campeã no São Paulo Futebol Clube. Enfim, a gente vai colocando os prós de um lado da balança, a gente vai colocando os contras do outro lado da balança e vai tentando ver qual lado que vai pesar mais. Como torcedor, o que a gente gostaria, é claro, eu gostaria da chegada do Cavani amanhã, para poder se apresentar no São Paulo. É claro que não teria condição por força do que está acontecendo, mas enfim, a gente continua com a esperança e a expectativa e torcendo aí para ver os próximos passos, né? As próximas notícias, para ver de que maneira a gente consegue fechar esse cerco. Uma coisa que é muito importante, já sabem que o Paris Saint-Germain não vai renovar o contrato do Edinson Cavani. Legal, pessoal? Tendo mais informação, a gente volta a falar nisso. Botem nos comentários aí o que vocês acham. Cavani seria legal para o São Paulo? Cavani ficaria no banco do Pablo? Meu Deus do céu, que heresia, né? Mas seria maravilhoso a gente poder ter o Dani Alves, ter o Cavani, um cara extremamente inteligente na área. Bom, não precisa nem falar do Cavani, vou ficar perdendo meu tempo aqui de falar, porque vocês já sabem, obviamente, tudo disso. Legal, pessoal? Tamo junto, hein? Se cuidem e voltamos a nos falar brevemente sobre o nosso querido, amado São Paulo Futebol Clube. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.